Olá, missionários, tudo bem? Nós estamos na aula de número 2, que vai preparar você para a missão. E o título da aula de hoje é Por que ser um missionário? Nós temos esta pergunta que deve nortear as nossas ações. E eu espero que nas próximas telas e nas discussões que teremos aqui, você possa entender claramente por que eu e você devemos ser um missionário. Mas antes, precisamos entender qual é o conceito bíblico de missão. Quando falamos de missão, dentro da perspectiva bíblica, do que estamos falando? A primeira coisa que nós precisamos ter em mente quando falamos de missão é que Deus é um missionário. Ele é o primeiro de todos os missionários. Quando a raça humana entrou em problemas lá com a entrada do pecado no Éden, foi Deus quem se aproximou do homem com uma pergunta. E a pergunta em Gênesis 3:9 foi: onde estás? Esta não era uma pergunta porque Deus precisasse saber a localização geográfica do homem. Ele sabe todas as coisas, mas aquela era uma pergunta de um missionário em busca daquele a quem ele queria resgatar. O ser humano entrou em problemas e Deus entrou em ação. Por isso, ele é o primeiro missionário. O conceito de missão, nasce em Deus. Por isso, há um termo muito utilizado que é o termo missio Dei. A missão é de Deus. Ele é o missionário. Esta é a primeira razão pela qual eu e você precisamos entender esse chamado desde a perspectiva de o que é a missão dentro das Escrituras Sagradas. A segunda coisa importante é que quando nós vamos para o Filho, nós vemos uma personificação desta missão. Em Mateus capítulo 1, verso 21, nós temos a promessa de que aquele menino que nasceria de Maria salvaria o mundo dos seus pecados. Portanto, nós temos o Pai vindo em busca do ser humano no Éden, temos o Filho vindo para salvar a humanidade. E quando nos referimos ao Espírito, em Atos capítulo 1, verso 8, quando Jesus Cristo comissiona os seus discípulos, ele disse que o Espírito Santo iria ser derramado sobre todos os seus discípulos e cheios do Espírito Santo, cheios do poder do Espírito Santo, eles seriam então testemunhas a todas as nações acerca do amor de Deus. Portanto, a missão é algo que começa com Deus. A missão é dele e eu e você somos convidados a fazer parte desta missão. Se você acompanhar comigo neste quadro comparativo entre a missão no Antigo Testamento e a missão no Novo Testamento, você vai perceber que existem algumas ligeiras alterações na apresentação, na abordagem da missão em cada um desses momentos. No Antigo Testamento, você vai perceber Deus buscando Adão e dizendo: onde estás? O que você fez? Esse processo de busca de Deus é um ato missionário. Deus vai em busca do homem culpado, que é o alvo, o objetivo da salvação de Deus. E Ele quer redimir esse homem caído. Qual foi o método primordial usado no Antigo Testamento? Foi um convite para que as nações viessem até Jerusalém para conhecer a este Deus. Portanto, se você for em Isaías capítulo 60, nos versículos 1 a 3, nós vamos ver um grande convite da nação de Israel. Deus chamando as pessoas para virem até a nação de Israel e ali conhecerem a Deus que veio para poder salvar a humanidade. Portanto, o método no Antigo Testamento era vinde, convergir os povos para Israel. Era uma missão que era de fora para dentro. Era trazer as pessoas até Israel para que ali eles conhecessem a vontade de Deus. No livro Profetas e Reis, páginas 17 e 18, Ellen White diz o seguinte: mas era propósito de Deus que pela revelação de seu caráter através de Israel fossem os homens atraídos a si. À medida que o número dos israelitas crescessem, deviam eles ampliar suas fronteiras até que o seu reino envolvesse o mundo. Você percebe? Aqui nós temos um esboço da missão no Antigo Testamento.
Quando vamos para a missão no Novo Testamento, nós temos também Deus, Filho, Jesus Cristo, aquele que é Emanuel, o Deus conosco, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o agente missionário. Quem é, então, o alvo da missão de Jesus Cristo? Da mesma forma, o homem que está perdido. Ele disse que veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Quando falamos do objetivo no Novo Testamento, é exatamente o mesmo que no Antigo, é a redenção deste homem que precisa de salvação. Mas tem uma ligeira mudança no método da pregação ou do cumprimento desta missão. Enquanto no Antigo Testamento o objetivo era trazer todas as pessoas até Israel, para que ali elas conhecessem a Deus, e Israel como nação representativa de Deus deveria expandir suas fronteiras para alcançar o mundo inteiro. Quando nós falamos no Novo Testamento, vemos um encorajamento de Cristo para que os seus discípulos saíssem de Jerusalém e fossem se expandindo para fora. Agora, o convite não era para que as pessoas viessem a Jerusalém para conhecer o Senhor, mas era que os seus discípulos saíssem para anunciar a sua mensagem ao mundo. Você percebe essa ligeira distinção entre essa missão no Antigo Testamento, que era de fora para dentro, e a missão no Novo Testamento, que é de dentro para fora, é uma missão centrífuga. Portanto, quando nós pensamos nisso, o livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White também esclarece para a gente essa percepção. Ela diz: antes de ser escrito um livro do Novo Testamento e antes de ser pregado qualquer sermão depois da ascensão de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos em oração. Então, ou seja, depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, seus inimigos deram o testemunho: enchestes Jerusalém desta vossa doutrina. Quando nós pensamos nessa perspectiva e nessa ligeira distinção, eu e você precisamos compreender, primeiro, a missão é um atributo divino, porque Deus é um missionário. A pergunta que vem então é: por que eu devo ir? Se Ele é o missionário, o que eu tenho a ver com isso? Por que eu devo me envolver nisso? Eu quero dar algumas razões a você. A primeira é porque isso traz alguns benefícios na nossa própria vida, a cada um de nós. Primeiro benefício, nós somos abençoados quando cumprimos a missão. Nós somos os primeiros beneficiários, porque nós entramos em contato com a fonte de todo o poder, que é o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, Ele nos enche para que possamos pregar a outras pessoas. E uma vida cheia do Espírito é uma vida com propósitos, é uma vida com sentido. Por isso, participar da missão, ser um missionário, primeiramente abençoa a nossa vida. Segunda coisa, nós podemos também abençoar as pessoas a quem vamos anunciar. Interessante é que já no Antigo Testamento, quando Deus chamou Abraão da terra dele e da parentela dele para ir a um lugar que Deus iria mostrar a fim de cumprir uma missão por meio dele no estabelecimento dessa nação, Deus disse: eu vou abençoar você, Abraão, e em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Gênesis capítulo 12 vai mencionar isso a partir do verso 1 em diante. Portanto, participar da missão de Deus abençoa a nossa vida e abençoa a vida daqueles com quem entramos em contato. E a terceira e última coisa, que certamente é um benefício grandioso, quando nos engajamos na missão, quando nos envolvemos na missão, a igreja também é abençoada. A igreja que nos envia, a nação, o povo, a comunidade que nos envia, também é abençoada com este propósito, assim como a igreja de Antioquia foi ao enviar Paulo e Barnabé para o cumprimento da missão, ali nos primeiros anos da igreja primitiva. Bom, além desses benefícios, nós precisamos entender que o convite que nos é feito, ele está no imperativo. Quando vamos à Bíblia, nós percebemos que Deus é o primeiro e o último missionário, e Ele nos chama de forma imperativa a fazer parte deste movimento. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, e ali nós vamos ver uma das versões da Grande Comissão.
você vai perceber que a grande comissão ela vai ter apresentações levemente distintas nos evangelhos, mas aqui em Mateus capítulo 28, a versão que nós vamos usar para esta aula, nós vamos perceber Cristo enviando os missionários que estavam agora iniciando a igreja cristã. Jesus havia morrido, ressuscitado, passado 40 dias com os discípulos e ele estava prestes a ascender aos céus. E em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, nós lemos o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando nós entendemos esse convite de Cristo, nós precisamos entender que ele tem uma motivação por trás. E a motivação é o amor dele. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a nossa maior motivação. Mas aqui em Mateus 28, de 18 a 20, Jesus sistematiza esta grande comissão. Enquanto em João 3,16 nós temos um motivo para a missão, Mateus 28, 18 a 20 responde algumas perguntas cruciais. Por exemplo, acompanhe essas perguntas comigo. Quem envia? Quando nós pensamos em Mateus 28, nós temos Jesus, o Deus que se tornou homem, o Verbo que se fez carne, enviando. Portanto, quem envia é o próprio Deus. O Pai, em um dado momento da história, enviou o Filho ao mundo. O Pai e o Filho enviaram o Espírito. E o Pai, o Filho e o Espírito juntos nos enviam em missão. Portanto, o Deus triuno está completamente comprometido com a missão e ele nos convida a fazer o mesmo. E qual é a base sobre a qual nós somos enviados? Nós somos enviados com a autoridade divina. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E é nessa autoridade que nós saímos para anunciar o amor dele. Quem é enviado? Todos nós. Todos os que um dia ouviram o chamado de Cristo são enviados. Todos aqueles que tornaram-se discípulos dele são convidados a fazer outros discípulos como uma demonstração de amor e gratidão pelo que ele fez por cada um de nós. A quem nós somos enviados? O texto diz que devemos fazer discípulos de todas as nações. Não devemos nos restringir a uma esfera geográfica, social, econômica ou até mesmo tribal. Nós devemos ir a cada nação, tribo, língua e povo, a cada nação que existe na face da terra. Todas as nações, de todas as nações devemos fazer discípulos. Qual é a fonte? Aliás, o que deve ser feito antes? Simples. Ele não nos chamou para fazermos prosélitos. Ele nos chamou para fazermos discípulos. Veja, a pregação é importante, mas além da pregação, nós precisamos que Cristo, refletido na minha vida, possa também ser desenvolvido, compartilhado na vida de outras pessoas. O que precisamos fazer é discípulos do Senhor Jesus Cristo, pessoas que vão seguir o Mestre e vão dar os seus passos, assim como ele quando esteve aqui na terra. Portanto, nós somos chamados a fazer discípulos. Qual é a fonte de poder para a missão? Ele diz: o Espírito Santo, ele vai estar com vocês, eu estarei com vocês. E é o Espírito Santo, esse agente divino que está conosco até o último dia. Ele é a nossa fonte de poder e a duração da missão é enquanto existir vida na terra. Nós somos chamados, a partir de Mateus 28, 20, a ser a resposta divina a todo esse convite. Preste bem atenção numa coisa. Não é uma grande sugestão, não é uma grande opção e nem deve ser uma grande omissão, mas sim é a grande comissão. Ele nos comissionou para sermos missionários e esta é a razão pela qual eu e você precisamos provar
e ver o que o Senhor tem para cada um de nós. Salmo 34:8, o salmista diz: provem e vejam como o Senhor é bom. Eu e você precisamos experimentar isso para que possamos levar a outras pessoas. Não se esqueça que Jesus Cristo é o único Salvador. Por isso, ele deve ser o objeto principal da nossa pregação. Jesus é Deus pleno e nele nós podemos receber a salvação de graça por meio da fé. E essa salvação, ela é estendida a todos os que estão à nossa volta. Por fim, como adventistas do sétimo dia, cremos na profecia de um povo remanescente. Um povo que vai anunciar o evangelho eterno a cada nação, tribo, língua e povo, como diz Apocalipse 14, verso 6. E também ele disse que nós vamos fazer isso tendo duas características principais: a perseverança dos santos, dos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse 12, versículo 17. Cremos também que Jesus vai voltar de maneira literal e visível muito em breve. Eu e você precisamos anunciar isso. Por esta razão, Deus chama cada um de nós à obediência por amor e a levar a sério o discipulado, porque é Ele quem restaura a nossa vida e restaura a vida de inúmeras pessoas por causa do amor que há nele. No livro de Atos, capítulo 20, Paulo descobriu a razão por que ele devia ser um missionário. No verso 24, Paulo diz que ele não considerava a vida dele preciosa em nada, a não ser que ele cumprisse o propósito para o qual ele foi chamado, de testemunhar do Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Era isso que trazia sentido à existência de Paulo, e é isso que pode trazer sentido à minha e à sua existência a cada instante. É sermos missionários. Afinal de contas, todo verdadeiro cristão, diz Ellen White no livro Serviço Cristão, página 9, nasce no reino de Deus como um missionário. E Charles Haddon Spurgeon, um pregador do século XIX, ele disse: todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Não há terceira opção para nós. Cristianismo sem missão é farsa. Cristianismo sem missão está fora dos planos de Deus. Por isso, Deus chama a mim e a você para sermos missionários. Aonde quer que estejamos, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, enquanto vivemos, na nossa jornada diária, que possamos ir tendo a imagem de Cristo refletida em nossa vida, mostrando o caráter dele refletido em nós, testemunhando do seu amor e de como esse amor nos transformou e que pode também certamente transformar a vida daqueles que estão à nossa volta. E aí, qual será a sua resposta a esse chamado? A minha resposta é: eu vou. E você? Pergunta final: isso faz sentido para você? Eu espero que sim. Que Deus te abençoe e junte-se firmemente a esse corpo de missionários que vai dar a última mensagem de advertência ao mundo, preparando um povo para a breve volta de Jesus. Que Deus te abençoe.